Human Podcast Conversas em português. Olá a todos, bem-vindos ao sétimo episódio do Human Podcast Conversas em Português. Hoje vamos falar sobre as comunidades do bairro e justiça social, com dois convidados especiais, Beatriz Lopes e Ricardo Sequeira. Ambos participam na organização Vida Justa, que visa dar voz aos bairros, lutando pela igualdade de oportunidades, por uma vida justa, para todas as pessoas que vivem do seu trabalho, para que as pessoas migrantes e de todas as etnias sejam respeitadas e vistas como iguais. Sem medo da violência policial, sem medo de não poderem trabalhar, têm medo de serem cortadas. Neste podcast, iremos abordar três perguntas, uma direcionada à Beatriz e as outras duas a Ricardo. Olá, Beatriz. Alô? Ok, então, de que forma a vida justa mudou a vida das pessoas em algum bairro? Em alguns bairros? A vida justa, eu, eu não consigo bem perguntar, bem responder à questão de uma forma direta, mas porque às vezes nós, e o Ricardo também sabe disso, quando nós às vezes estamos com as pessoas e as pessoas dos bairros se juntam à vida justa, depois às vezes consegue ser muito difícil permanecer na luta, continuar, manter o ânimo, acreditar na visão e na ideia. E então, nesses momentos, nós pensamos sempre que não vale a pena, que isto é um peso enorme, dificulta a vida de toda a gente. E temos cada um tem as suas vidas, tem as suas casas, os seus trabalhos e as suas responsabilidades, e às vezes as coisas que a necessidade de nós termos que nos afirmar politicamente nos leva a fazer faz com que nos criem tanta confusão na nossa vida que nós achamos que não vale a pena. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, nós sabemos que as pessoas dos bairros vão se sentir cada vez mais capazes de poder reivindicar as suas necessidades e as suas crenças, as suas visões para a vida delas. E eu acho que isso era o propósito do Vida Justa. O Vida Justa só vai continuar a ser vida justa até as pessoas dos bairros quiserem. É um instrumento e por isso o nosso propósito é só as pessoas dos bairros sentarem-se juntas, poderem se agarrarem umas às outras e criar aqui um sentido de comunidade que face ao pushback, não sei, à- ao clima político que nós temos hoje em dia, que somos pessoas muito violentadas no nosso dia a dia, então precisamos deste espaço, desta comunidade para podermos reivindicar as nossas necessidades, porque até agora ninguém o fez por nós, então somos mesmo nós que o temos que levar para a frente. Então é isso, eu acho que a vida justa muda a vida das pessoas através do sentido de que elas interessam e que a voz delas tem que participar, que elas não podem ficar de parte. Não é? Porque acho que já toda a gente estava acomodada a que as pessoas da periferia ficassem de parte. E acho que isso deixou de ser assim. E a partir do momento em que os números aumentaram, que somos cada vez mais e que somos cada vez mais que acreditamos nesta visão, nesse projeto, tu acabaste de introduzir, Salomé. Eu acho que mete mais medo e confronta mais facilmente as instituições que nos têm metido nestas situações de violência policial, nessas situações de sem-abrigo, nessas situações de desemprego ou de vínculos laborais precários. Então, assim, a gente agora tem, não sei, vai havendo um sentimento de força para, não, a gente tem que falar, vamos sentar, vamos fazer uma ação. Porque, e era gente que às vezes antes ficava, não, não é preciso, pá, vamos fazer o quê? Já não dá para fazer nada. E só essa mudança, mesmo que demore muito tempo, mesmo que no meio disso a vida justa se desmorone e não sei, cada um siga para o seu. Isto é um ponto de vista muito pessimista, mas acho que não é o que vai acontecer. Mesmo que isso aconteça, nós já fizemos alguma coisa, existimos. E o existir mostrou que há oportunidade para fazer mais, que pode haver mais espaço para as pessoas civis, para as pessoas comuns, tipo, se aproximarem politicamente umas das outras e reivindicarem. Então é isso. Ricardo, achas que a vida justa. Quer dizer, esta pergunta até pode ser direcionada aos dois.
Acham que a vida justa proporciona uma integração na sociedade das comunidades dos bairros? Acho que já respondeste um bocado, mas pronto. É isso, eu acho que o que a Bia disse em si já acaba por responder um bocado à questão, mas acho que depois outra coisa que é também pertinente mencionar é que é isso, a vida justa não funciona numa dinâmica de assistencialismo, ou seja, o nosso foco acaba mesmo por ser, como a Bia tinha dito, de agregar pessoas dos bairros, de agregar esta vontade geral de que as condições mudem, de que todos estamos a passar por condições diferentes, mas semelhantes, e de conseguirmos vincular para que haja alguma mobilização no sentido comunitário e popular. Mas acho que o que é interessante aí é no sentido de acaba por ser esse vínculo, sim, no sentido de já termos uma estrutura consolidada, já sermos algumas pessoas, no sentido de ser estrutura consolidada, já sermos um grupo, assim, por assim dizer, mas acho que meramente o que se está a fazer é estamos a impulsionar e a aumentar o que já havia nos bairros, que é uma vontade de mudança, organização comunitária, que sempre existiu, onde existem comunidades, onde existem pessoas, quer sejam elas classe trabalhadora, quer sejam elas imigrantes, quer sejam elas racializadas, quer sejam elas queer ou do que quer que seja, existem atos de resistência, existem formas de organização, existem formas de, por mais exclusão que haja da sociedade geral, de entrar em contacto e entrar quase nesta tipo, diplomacia de guerra, por assim dizer, de entender que há esta perseguição constante e temos que nos organizar entre nós para nos orientarmos, porque aquilo que o Estado não nos consegue fornecer, não nos consegue garantir, e aquilo que as instituições querem nos ativamente privar, nós temos que assegurar por nós, mas também de fazer este xadrez de entender como é que nos mexemos no meio disso tudo. Por isso acho que a vida justa no sentido ajuda sim, mas é isso, acho que a caracterização de sermos um movimento é muito importante salientar, nesse sentido de somos meramente uma massa autónoma, não é no sentido de ajudarmos ou de caridade, porque isto foi o que fizeram sempre nos bairros, foi o que fizeram sempre com as nossas comunidades e que fez com que nós nos afastássemos cada vez mais das instituições, desenvolvêssemos zero confiança e conseguíssemos ver às vezes muito a natureza macabra e perturbadora deste tipo de comportamento destas instituições e de termos que nós ganhar essa genica e agora organizarmos enquanto movimento para ativamente combater isso. Não numa dinâmica assistencialista, porque não somos coitadinhos, mas numa dinâmica de temos que ser donos do nosso destino e dos espaços que ocupamos e das vidas que queremos articular individualmente e em comunidade. Não sei se acabei por responder, que depois Não, sim, sim, às sim, sim. vezes fica um bocado vago, mas yeah, é isso. Pronto, então a terceira era direcionada ao Ricardo, esta sim, e era porque é que te juntaste à vida justa e achas que de alguma forma o movimento tem mudado a tua vida? Porque é que eu me juntei? É isso, acho que uso um bocado a outra resposta como base, no sentido de que crescer na linha de Sintra, nomeadamente ali na zona de Martins, Redemouro, Serra das Minas, Rinchova, e Mercês, eu sempre testemunhei muito de caras o que é uma comunidade a organizar-se ela própria. Mesmo que seja do que alguns podem dizer de uma forma arcaica, não sinto, porque são comunidades que são formadas, são diferenças que são aceitas, são pessoas que tentam aprender a viver uns ao lado dos outros, não glamorizando, logicamente, por causa de todas as condições que havia, mas eu acho que é do tipo, sempre testemunhei isso, apenas não sabia que era política. Era aquela coisa de que é só como nós vivemos. E no fundo, política acaba por ser isso. Acho que depois com o Covid, de pós 2020, com a questão. É isso. Covid, o Black Lives Matter, o que aconteceu com o Kandé, todos estes eventos e toda a crise económica que estamos a passar, sempre houve um bocado esta noção de que eu e as pessoas com que eu vivia, família e amigos, nos espaços que ocupávamos, era um bocado nós contra eles, de eles sendo as instituições e estruturas portuguesas, mas nunca estava formalizado, nunca estava dito. E então é na altura que eu começo a talvez ganhar mais literacia política, eu não acredito muito nesse termo, mas pronto, só para ser assim
compreensível que eu comecei a ligar mais e a querer saber e a ler acerca de partidos e movimentos e ir procurar. E foi coincidentemente nessa altura que a Vida Justa fez a sua primeira manifestação e assembleias. E eu decidi aparecer, porque, ao contrário de tudo o que eu estava a ver naquele momento, eu não via pessoas parecidas comigo, quer de aspecto, quer de pensamento e quer de vivências, a falar acerca destas coisas, da maneira como estavam a falar, tipo, com vontade, com o desejo de querer mudar mesmo. Não numa de estamos no bairro e sofremos, ou estamos no bairro e precisamos de ajuda, mas estamos no bairro e queremos condições e queremos uma vida e nós conseguimos fazer isto por nós. Acho que foi apenas este eco, bué grande, difícil de não ouvir e difícil de não ir atrás. Isso mudou a minha vida, sem dúvida. Sem dúvida. Muito. Quem diga demasiado até. Mas acho que é isso, no sentido de se a vida justa acaba só por impulsionar o que já havia nos bairros, eu acho que acaba por ser só eu poder testemunhar em várias outras zonas onde já estive envolvido em atividades e assembleias, ver as particularidades de cada um desses passos, respeitar e aceitá-las e aprender a estar com todos estes bairros e entender que todos eles passaram por condições iguais às minhas. Não estou separado nas coisas que vivi, de que tenho estas pessoas todas ao meu lado que querem fazer isto comigo e eu quero fazer isto com elas. Ou seja, acho que o que conta propriamente da vida disto não acaba por ser o nome, não acaba por ser os grandes ações, mas é mesmo as pessoas, os contactos, as relações que conseguimos criar num tipo de espaço e sociedade em que temos que ter uma coisa altamente isolada, hiperindividualista, identitária. Acho que esta tipo de multiplicidade de pessoas, de tipos, de bairros e de perspectivas que tentamos agregar na vida justa foi algo que refrescou-me a cabeça por completo. Quase que fez um reset até. E depois é tipo as amizades que ia formar, tudo o que conseguimos vir a atingir, que é isso, pode parecer pouco, é lento, é um processo calmo. Calmo não, é um processo lento e doloroso e acaba por ser, acho que é isso mesmo, a única coisa que temos. E é a única coisa que nos pode vir a ajudar de alguma forma. Pelo menos a mim. É estas dinâmicas e relações e estruturas que criamos entre nós. Obrigada pelas vossas palavras e obrigada aos ouvintes por terem ouvido este podcast e fiquem atentos ao próximo, que vai ser sobre a música de intervenção no bairro.